Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este Estado da Nação. Deixem, em primeiro lugar, que agradeça ao Rogério Carapuça e ao Marcos Mendes o convite que me fizeram. Enfim, agradeço pessoalmente, em nome do Diário Económico, a oportunidade de participar pela primeira vez. Enfim, Armando, não é o único, eu também. Pela primeira vez neste debate da nação, neste Estado da Nação, num momento tão interessante, tão, diria, criativo, recordando-me aqui do nosso Ministro da Economia, sobre o setor. Creio que é um momento que nos pode dar algumas pistas sobre, e este debate em particular, sobre o que vai acontecer nos próximos meses. Tive a oportunidade de reler o que foi dito neste debate da nação há um ano. Enfim, não fiquem nervosos, pelo menos para já. Há um ano estávamos aqui, enfim, os players do setor, também nesta casa, creio, discutir os temas que, na verdade, não são muito diferentes do que os que vamos discutir hoje. Estávamos a discutir consolidação do setor. Tinha acabado de ser, enfim, consolidada a fusão da Zone com a Ótimos, ainda não havia nós. Estava em processo de, já adiantado, enfim, mas em andamento, a fusão da PT com a Oi. Ainda não tínhamos aqui o Armando, tínhamos os engenheiros da Nalbava. Tinha acabado de ser feita a compra da ONI pela Cabo Visão, pelos acionistas da Cabo Visão. E, portanto, a consolidação do setor era um tema central. Tínhamos também a concorrência. Já se falava também da concorrência e dos preços. E tínhamos também a regulação. Enfim, a regulação e os temas relacionados, por exemplo, com a questão do acesso à rede fibra da PT, era um tema e foi um tema essencial. Para o começo da nossa conversa, optei por permitir que cada um dos nossos convidados, dispensam apresentações, pudesse fazer, digamos, um estado da nação para partirmos para os nossos pontos, diria, provavelmente mais sensíveis. Vou arriscar e convidar o Mário a fazer o que é o nosso estado da nação na perspectiva da Vodafone. Muito obrigado. Muito boa tarde. Antes de mais, já cumprimentar o Presidente deste Congresso, que será seguramente, apesar do 24º, será seguramente um balanço final, será muito positivo. Cumprimentar o Presidente da APDC e dar os parabéns pelos 30 anos da APDC. Cumprimentar a Presidente da ANACOM e desejar-lhe boa sorte nas suas funções como Presidente do BEREC para o próximo ano. Cumprimentar os meus colegas de painel, em particular o Armando, porque é a primeira vez que está aqui, regresso ao país. Enfim, eu já me sinto um bocadinho veterano, apesar de estar cá há pouco tempo. Enfim, é a consequência de estar numa empresa bastante estável. E dizia eu que... Não tem nenhum objetivo secundário. Dizia eu que, passando os cumprimentos e falando sobre o Estado da Nação, eu não me quero repetir relativamente àquilo que o Sr. Ministro aqui falou sobre o setor, mas tenho que começar por dizer que a nação não tem um problema com as telecomunicações. Aliás, as telecomunicações, não sendo naturalmente também a solução para a nação, mas são seguramente parte da solução para a nação. E vou aqui fazer um paralelismo e utilizar e recorrer àquilo que foi a intervenção do Rogério Carapuça na abertura deste Congresso. Começar pelo lado da oferta, onde efetivamente Portugal não tem um problema. Pelo contrário, nós estamos claramente nos primeiros lugares no que diz respeito à qualidade dos serviços de telecomunicações que oferecemos. Eu hoje passei praticamente toda a manhã na reunião mensal
com os meus colegas europeus, e é sempre com bastante orgulho e satisfação que vejo Portugal, no caso da Vodafone Portugal, sempre a disputar a liderança em todos os indicadores de performance das redes, seja móvel, seja fixa. Agora também acompanhamos muito perto a evolução do nível de investimentos que estamos a fazer ao abrigo do projeto Spring, quer na vertente móvel, quer na vertente fixa. Como sabem, para Portugal calhou uma fatia, disputámos e ganhámos uma fatia de 500 milhões de euros, e também ao nível da execução damos cartas, estamos claramente também em ritmos de execução acima dos nossos colegas europeus. Isto deve-se a outra grande vantagem que o país tem, que é a qualidade dos recursos nestas áreas das telecomunicações e dos sistemas de informação. Independentemente do operador onde trabalhem aqueles que estão ligados a este setor, a verdade é que comparam, disputam qualquer lugar em qualquer parte do mundo porque têm qualificações para o fazer. Aliás, não é por acaso que 1/6 dos colaboradores da Vodafone Portugal já hoje prestam serviços para outras operações a partir de Portugal, além, naturalmente, do trabalho que desenvolvem na Vodafone Portugal. Temos um mercado muito competitivo, já aqui foi referido, os operadores fortes que temos no mercado, a competitividade ao nível do preço, por isso a oferta não é um problema para o país, é pelo contrário uma grande oportunidade. Nem tudo está bem, há aqui aspectos e a regulação não pode deixar de ser um tema, e porque estando eu alinhado com as preocupações do regulador no que diz respeito aos desafios futuros, e são muitos, e à complexidade deste mercado digital. Já que vamos ter estes temas tão complexos, é bom que possamos resolver rapidamente pequenos aspectos que ainda bloqueiam, ainda são fatores bloqueantes da capacidade, ou bloqueadores da capacidade de desenvolvimento deste setor. Já lá vamos. E são temas muito simples, eu não vou enumerá-los, vou só dar 3 casos, vou só nomeá-los e não vou entrar em detalhe. Falo, por exemplo, das condutas, falo, para além daquilo que extravasa a própria regulação da ANACOM, mas para outros reguladores, temos também questões associadas aos conteúdos, temos uma temática de exclusão de alguns, exclusão geográfica, clientes que não vão poder ter acesso a algumas ofertas pelo simples facto de que viverem a uns milhares de quilómetros porque estão ligados por via de cabos submarinos, e o tipo de oferta que temos hoje no mercado não permite sequer equacionar algumas ofertas porque não há solução económica para oferecermos soluções a esses clientes. E só dizer que nem tudo está bem, são questões que podem ser resolvidas de uma forma rápida, acelerada, assim haja vontade, determinação e equidade na sua resolução, antes que venha temas complexos, e vão ser muitos ao nível da regulação. Por isso a questão coloca-se, em termos da nação, o desafio nas telecomunicações é do lado da procura. Do lado da procura temos todas as condicionantes associadas ao país. Mas o que tem que ser visto é que as telecomunicações são fundamentais, são determinantes para o desenvolvimento do país. Foi aqui dito. E está diretamente ligado à questão da oferta. Se não houver evolução da procura, corremos o risco deste setor perder a liderança do lado da oferta. Nós vamos para o 6º ano de contração de receitas. É verdade, estamos a melhorar. Enfim, há 2 anos caímos cerca de 10%, o setor, o ano passado provavelmente 5%, este ano 2%, 4%. Vamos ver onde é que vamos aterrar. Mas continuamos a cair. A imprensa queixa-se de mesmo. A imprensa terá um problema equivalente. E este problema, isto significa que o setor e aqueles que investiram até agora e muito no setor, eu já dei o exemplo da Vodafone, mas os meus colegas de painel terão também os seus próprios exemplos, de investimento dos acionistas, têm que ter em linha de conta o retorno que estão a tirar deste investimento. E ninguém coloca dinheiro num setor se não vê possibilidade de progressão das suas receitas. A progressão da procura significa novas áreas de utilização, de crescimento de utilização por parte dos clientes. No setor empresarial isso é evidente. Se o país quer ganhar o desafio da competitividade, as empresas nacionais têm que usar mais os serviços de telecomunicações, os serviços e daí depois associados, tecnologias de informação. O país, para ser competitivo, precisa de um bom setor de telecomunicações. Se tem oferta, tem que usar mais, porque não é no interesse egoísta, que também o tenho, do tal crescimento das receitas, é no interesse do país, que o país se torne mais competitivo, as empresas se tornem mais competitivas. Do lado dos consumidores, se este país, se a nação quer ser mais competitiva, sabemos a relevância do conhecimento. É fundamental ter acesso à informação imediata, aos conteúdos, mídia, conteúdos qualificados, que naturalmente terão valor,
têm que ser pagos porque são acedidos em qualquer lugar, em redes de comunicações de grande velocidade. Só para dar um exemplo em termos de velocidade, o que é que já se faz em Portugal do ponto de vista de oferta. Nós já hoje temos em 4G uma oferta de 300 megabits por segundo, comercial, e testámos com sucesso a semana passada aqui em Portugal, utilizando a mesma tecnologia, chegámos a 450 megabits de velocidade na rede 4G+. Isto é uma velocidade superior à velocidade máxima constante hoje das ofertas de rede fixa, a oferta comercial, naturalmente. Por isso... Se calhar o Miguel e o Armando vão ter alguma coisa a dizer sobre isso, mas para concluir, Mário. Só para concluir. Este esforço da promoção da procura não é um esforço que possa ser assacado exclusivamente aos operadores. Fazemos a nossa parte, investimos muito nesse sentido, mas acho que este é um desafio do país, porque ver as comunicações como um parceiro das empresas, olhar para as telecomunicações não como um custo, mas como um investimento, como uma ferramenta determinante para a competitividade das empresas é fundamental. Da mesma forma, os consumidores, os cidadãos, verem as telecomunicações como um instrumento para enriquecimento do seu nível de conhecimento, da sua cultura, seja ela para benefício meramente pessoal, seja para benefício profissional. Se as telecomunicações tiverem sucesso, é porque há reflexo do sucesso do país. Sem telecomunicações fortes, o país não terá um sucesso. Por isso, a nação, eu sou otimista por natureza, a nação tem todas as condições para passar o cabo das tormentas novamente e ver que afinal para lá há boa esperança, e eu tenho. E as telecomunicações vão ajudar a que isso aconteça. Vamos tentar também aqui neste debate saber o que é que as empresas, as operadoras podem fazer pela procura. Miguel, qual é o estado da nação? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar todos os presentes de forma inclusiva. Eu penso que depende da perspectiva. Eu, pelo menos, ocorrem-me três perspectivas. A primeira é a perspectiva do país. Ela já foi aqui, de alguma forma, expressa por Sr. Ministro da Economia. O Mário também falou. Na perspectiva do país, eu, aliás, sou um bocadinho mais entusiástico do que dizer que não há um problema. Digo mais do que isso. É absolutamente fantástico o balanço. Temos hoje, os portugueses, as empresas portuguesas têm hoje acesso aos serviços mais avançados que existem em todo o mundo. Têm de uma forma absolutamente abrangente. A cobertura que hoje temos nas redes fixas de última geração e nas redes móveis de última geração é única na Europa, convém não esquecer isso, e temos os preços mais baixos da Europa. É claramente assim, sob qualquer perspectiva, no móvel, onde o ARPU é o mais baixo de toda a União Europeia. No fixo, há análises que não dizem isso exatamente porque não comparam alhos com alhos. Já vimos comparações que fazem comparações dos preços de ofertas sobre cobre noutros países com as ofertas de cobre em Portugal, e percebo que aí não sejamos mais competitivos. O problema é que as ofertas sobre redes de última geração têm os mesmíssimos preços, coisa que é diferente noutros países. E, portanto, também no fixo, os portugueses, as empresas portuguesas têm acesso aos preços mais baixos que existem na Europa. Portanto, na perspectiva do país, fantástico. Uma segunda perspectiva é a perspectiva do setor. E aqui eu partilho também... Não é tão fantástico. Não, direi mesmo que é preocupante, porque há o outro reverso, o outro lado desta moeda, que é as receitas em Portugal têm vindo a cair, o setor perdeu mais de 2 mil milhões de euros nos últimos 5 anos, 6 anos. Penso que nos últimos 2 anos foi o país da Europa onde o setor mais caiu, com exceção da Letónia. Não conheço bem o mercado da Letónia, mas é pelo menos o segundo. Temos os rácios de investimento mais elevados da Europa, penso que também é o segundo atrás da Holanda, ou qualquer coisa assim, quando calculado sobre receitas. Portanto, percentagem de investimento sobre receitas é o segundo mais elevado. E temos, fruto da adoção de serviços que tem sido fantástica, da penetração de serviços que tem crescido imenso, isso leva a um crescimento exponencial do tráfego, que por sua vez é o principal driver de custos dos operadores. Portanto, temos de um lado receitas a cair de forma muito significativa, custos para servir os clientes a aumentar de forma significativa, investimento a níveis muito elevados, portanto é um bocadinho difícil de estar menos do que preocupado em relação ao futuro do setor e da sustentabilidade deste modelo. E depois tenho uma terceira perspectiva, que é a perspectiva da nós. E aí volto quase ao início, dizendo que a perspectiva da nós é francamente... Só vai ficar a nós, portanto. Não me atreveria a dizer tal. Atrevo-me isso sim a dizer que somos o mais recente, em termos de pessoas, não o Armando é a primeira vez, mas em termos de empresa, somos claramente a empresa mais recente sentada neste painel. A nós tem pouco mais de um ano, tem 1 ano e 1 mês,
não com este nome, mas a empresa tem. Temos feito um percurso, para quem acabou de nascer, fantástico, os números demonstram, somos claramente o operador com o percurso mais positivo nestes últimos meses, neste ano de atividade, ou menos negativo do ponto de vista das receitas, mas é positivo na mesma. Temos um conjunto de ativos, de competências, de capacidades que são únicas, temos estabilidade acionista, nomeadamente, e, portanto, temos todas as condições de olhar para o futuro com muita confiança e com muito otimismo, porque acreditamos que, de facto, que o futuro neste setor será nosso. Muito bem. Tive a oportunidade de moderar um debate há pouco tempo, precisamente na PDC com o Francisco Lacerda, do CTT, e o Francisco acabava por, enfim, dizer que às vezes nestas reuniões e nestes encontros se sentia quase como, a expressão é minha, não é de Francisco, como um intruso no meio das telecomunicações, porque estamos aqui a tratar de comunicações. Francisco, sem sentir intruso neste nosso painel, qual é o estado da nação, na sua opinião? Boa tarde a todos também. Não me sinto nada intruso, sinto-me muito bem aqui. E uma das razões é porque a nação tem não só telecomunicações fortes, mas tem comunicações fortes. Portanto, não devemos restringir ao tele, até porque é uma diferença que se vai esbatendo com o tempo. O mundo está a ficar cada vez mais digital e, portanto, tudo é digital e tudo é baseado no tele, seja as comunicações físicas, sejam muitas outras atividades da nossa vida. E, portanto, este era o primeiro ponto. Depois, olhando para alguns indicadores, eu acho que aquilo que já foi aqui referido da privatização do CTT e do que penso que temos de conseguir demonstrar antes, durante e depois esse processo, mostra que temos um operador postal dinâmico, moderno, competitivo e com grande capacidade quando comparado com qualquer dos operadores europeus. E mostra também que Portugal tem capacidade de atrair investimento. Eu não vou alongar muito, porque já aqui foi referido e todos sabem, mas se nós temos infraestruturas tecnológicas muito fortes, ou melhor, em termos de competitividade, do que há no mundo. Era um dos pontos que eu tinha aqui para focar, mas o Sr. Ministro já o fez exaustivamente. E somos capazes de atrair capital para investir, como se viu na privatização do CTT, como se vê pelo interesse aí numa operação ou outra que anda no mercado, como se vê ao longo dos tempos, não é de facto essas as restrições. As restrições é sermos capazes de continuar a desenvolver as atividades para as adequar aos tempos presentes e ao futuro e para gerar procura. E vamos aí ao ponto, de facto, da procura. Há uma interligação cada vez maior, como eu dizia, quer no lado dos consumidores, quer no lado das empresas, da realidade digital com aquilo que são, por exemplo, as nossas avenidas de desenvolvimento. Nós temos as receitas a crescer, e isso é um ponto positivo também quando comparamos aqui neste painel, que é uma inversão, este é o primeiro ano em 5, e, portanto, mas nós já invertemos para sinal positivo, e esse crescimento vem da gestão do negócio do Correio, mas vem muito das nossas alavancas de crescimento, que são os serviços financeiros, muito fortes a crescer e que agora vão ter a continuidade na criação do Banco Postal, cuja decisão já anunciámos, e também toda a evolução das encomendas, expresso e não expresso, que estão muito a crescer em números, como sabem, de 2 dígitos ao ano, que têm tudo a ver com o e-commerce e, portanto, tem tudo a ver com o mundo da economia digital. E é exatamente nesta vertente do mundo da economia digital, como é nas ofertas para empresas, como é no viabilizar que as empresas venham mais para o mundo digital, porque enquanto as empresas, em geral, em Portugal, não estiverem na economia digital, não há um grande desenvolvimento do e-commerce, não há uma grande penetração do e-commerce, porque só o negócio cross-border, mesmo nos países mais evoluídos, representa uma minoria do todo. E daí a nossa aposta nesta frente e o andarmos sempre, e nos últimos tempos, à procura de soluções e de juntar forças nessa frente. Muito bem. O Armando Almeida está cá desde agosto, início de agosto, mais ou menos, mas provavelmente são 2 ou 3 meses, parecem 2 ou 3 anos, tendo em conta a aceleração da informação e das notícias que são seguintes. Enfim, já lá vamos.
Isto que não seja um sinal de queda do setor. Já lá vamos, Armando, mas seguramente são 2 ou 3 meses em que já tenho, obviamente, condições de fazer o que é o Estado da Nação. De um homem, enfim, que teve muitos anos fora do país, herdou uma grande empresa, líder de mercado nas telecomunicações, provavelmente com um peso, contraria um bocadinho aquela tese, quem diz que a PT morreu, o Armando dirá provavelmente outra coisa, mas gostava que nos fizesse um ponto de ordem. Qual é o Estado da Nação, do seu ponto de vista? Primeiro de tudo gostaria de dar cumprimentos a todos. Realmente eu estou há 3 meses e 2 dias na PT. E para responder esta pergunta, pensei e disse, por que não falar de um filme que me é muito querido, que é o Bom, o Mau e o Feio. Eu gostaria de basicamente responder a esta pergunta baseado no que eu acho bom do Estado, da nação, das comunicações, o que é mau, e também temos coisas muito feias, então eu gostaria de falar também um pouco sobre isso. Vamos falar talvez do bom. Quando falamos do bom, temos hoje empresas que são competitivas no mercado, somos empresas que, eu costumo dizer, ao domingo toda a gente vê o futebol, quando quer ver o futebol, e eu acho que isso é muito importante. Não imaginam quando não se consegue ver o futebol, como pessoas ficam aborrecidas. Então, eu acho que como empresa, nós somos uma empresa que somos always on. Acho que como um setor, somos um setor que estamos always on. Entregamos o que temos que entregar a esta nação, entregamos os melhores serviços, as pessoas no seu dia-a-dia têm acesso ao mundo dos seus escritórios, dos seus quartos, das suas casas de banho. Qual é o mau em relação à parte má? Eu acho, já foi falado, que é um setor que todos os trimestres nós baixamos o nosso top line. Isso é muito mau. É muito mau e normalmente é fácil de olhar para outros e dizer que a culpa é de outros, e eu acho que aqui é um desafio que nós temos dentro deste setor, porque o mundo está a mudar. O mundo está a mudar onde nós fazíamos dinheiro das comunicações e sabemos que as comunicações estão-se a tornar cada vez mais corriqueiras e então, obviamente, temos concorrência entre o setor e então dentro do setor, então vai fazer com que os preços vão continuar a baixar. Isso faz com que nós temos que procurar outras maneiras de fazer dinheiro deste setor. E essa maneira de fazer é através dos chamados serviços digitais. Mas o nosso setor ainda não sabe realmente monitorizar os serviços digitais. E esse eu acho que é o grande desafio que nós todos temos à nossa frente. Obviamente falamos dos preços, mais tarde de certeza que vamos falar da situação de preços, mas isso é uma situação que eu acho que eventualmente vai ser resolvida, é uma situação que... Mas independentemente disso, nós, no nosso setor, para continuarmos a ser relevantes, para que como communication providers sermos relevantes, vamos ter que fazer outras coisas diferentes. Vamos ter que ser muito mais ágeis, vamos ter que ter uma maneira de ver o mercado muito mais em termos de ecossistemas, muito mais de parcerias, vamos ter que procurar olhar como conseguimos participar neste negócio que é o negócio dos OTTs. Então eu acho que é o grande desafio que nós temos e que não temos resolvido ainda. E então eu gostaria agora de ir para a parte feia. Que é a parte feia? A parte feia é que realmente eu, vindo de fora, fiquei muito, vamos assim dizer, surpreso como é que pessoas dizem tão mal da nossa empresa. Portanto, surpresa é apenas um eufemismo, não é? Surpresa é apenas um eufemismo. Sim, portanto. Eu fiquei surpreso, porque quer dizer, eu acho que esta é uma empresa que durante anos participou na criação de valor deste país e apareceram pessoas que não sei de onde elas aparecem a dizer mal da empresa e a dizer mal da maneira como a empresa está a atuar. E eu acho que aqui é importante haver separar a situação financeira, certas coisas que foram feitas em termos financeiros e a parte
operacional da empresa. Eu acho que isto é super importante. A PT necessita que os clientes continuem a acreditar nela. A PT, hoje, eu vou dar alguns números que eu tenho aqui. Enquanto estivemos aqui na APDC, cerca de 1000 clientes aderiram a um pacote Mel, a um pacote M4O. 30 mil sessões de Mel Go aconteceram. Mais de 1 milhão de ficheiros foram carregados no Mel Cloud. Recebemos cerca de 45 mil visitas. Tivemos 1 milhão de acessos no nosso site SAP. Já estou aqui a ver o Miguel e o Mário agarrados ao telemóvel. Nós somos uma empresa always on. Nós somos uma empresa que continuamos a dar os serviços da mesma maneira como os nossos concorrentes estão a dar. Continuamos a dar. E nós precisamos, nesta altura em que a empresa está a passar uma situação acionista algo complexa, precisamos que os portugueses realmente venham a jogo e ajudem a empresa e não ataquem da maneira que eu digo quase de abaixo do joelho. Feia. Feio, muito bem. É um bom ponto para o tema que eu quero lançar agora, que tem a ver precisamente com a consolidação. O Armando Almeida deu a primeira entrevista ao Diário Económico, cerca de um mês, e dizia à data, foi aliás a manchete do jornal, ninguém lhe disse que a PT Portugal estava à venda. Depois das notícias das últimas semanas, já lhe disseram que a PT Portugal está à venda? Esta pergunta não estava organizada, António. Mas eu tenho... Isto com os jornalistas nunca é de fiar, Exato. Avisaram-me, então eu preparei-me. Claramente, a opção de venda da PT é uma opção que a Oi tem vindo a falar sobre esse tópico. Eu acho que nesta altura é uma opção. Talvez diferente da resposta que eu dei, eu acho que é uma opção neste momento, sim. De qualquer maneira, acho que é uma opção, como outras opções que estão sobre a mesa. O ponto, diria, enfim, passe a ironia ou a brincadeira, é como é que se pode gerir uma empresa neste contexto sem saber, afinal, o que é que quer o acionista. Isto é, que o Armando vai anunciar, creio, na próxima semana, o plano estratégico da PT Portugal. Pode ser considerado um plano para levar a sério? Como é que os consumidores, a quem pede que continuem a acreditar na PT Portugal, podem acreditar nesse plano se as notícias dizem que o acionista quer outra coisa e até está disponível para vender a PT Portugal a um acionista que não subscreverá necessariamente esse plano estratégico? Primeiro eu gostaria de dizer que eu já passei por este tipo de situação várias vezes. Então já tem experiência, portanto. Tenho alguma experiência e eu digo normalmente isto, e aprendi isto com os finlandeses, que é numa situação em que tem que escolher, acione, faça alguma coisa. Tá? Então, para mim, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, para mim e para a minha administração, nós temos que continuar a fazer as coisas certas para esta empresa. E nós sabemos o que é fazer. No final, independentemente de quem é o acionista que entre, quem entende Portugal somos nós. Não vai ser o acionista. O acionista, e é parte da nossa responsabilidade provar a este acionista que o trabalho que nós estamos a fazer é o trabalho certo para esta empresa e o trabalho certo para Portugal. Então, esse é o trabalho que nós continuamos a fazer. Tivemos excelentes resultados no terceiro trimestre. Apesar de tudo isto, tivemos o melhor trimestre do ano. E então gostaria mais uma vez também de aproveitar de agradecer todos os colaboradores da PT, porque eu já estive e já fiz isto várias vezes, então sei fazer. As pessoas que estão na PT, isto é a primeira vez que eles estão a passar por isto. Contudo, apesar de tudo que está a acontecer, eles mantiveram o foco total no cliente e entregaram os serviços ao cliente e que fizemos o melhor resultado no terceiro trimestre. Mas mesmo não tendo estas experiências, a malta da PT vem a jogo e joga. Bem, Miguel, não vai ficar assim tão descansado. Tenho uma situação acionista estável, acabou um processo de consolidação, mas tem afinal um acionista que quer comprar a PT Portugal. Como é que é isso? Bom, obviamente... Também não estava organizada essa. Mas também não é inesperado. Obviamente não me cabe a mim fazer comentários sobre os meus acionistas, quando muito eles podem fazer sobre mim. Mas penso que há aí uma ligeira incorreção. Não creio. Penso que sim. Penso que há uma intenção
anunciada de OPA sobre a PT-SGPS. Ora, a E eu creio que a ZOPT também anunciou a disponibilidade para participar num processo de solução para a PT Portugal. Sim. Eu bem sei que a informação é muito rápida, acontece muita coisa, mas a ZOPT, creio, não lançou OPA nenhuma. Se é isso que nos estamos a referir, eu não sei, são Estamos tantas coisas. Exato, estamos a Se é falar isso que nos das estamos a referir, eu tive a oportunidade de ler o comunicado com cuidado. Percebi pelas reações nos dias seguintes que nem todos tiveram esse cuidado, mas não diz lá mais do que a disponibilidade de participar para encontrar soluções que garantam a continuidade de um setor concorrencial e competitivo como todos desejamos. Mas o setor precisa de consolidação, ou não? Depende da perspectiva, mais uma vez. Tira da perspectiva de nós. E da sua perspectiva, claro. Na perspectiva, eu posso ter a minha, que pode não ser exatamente igual a nós. Na perspectiva da nós temos o nosso projeto, temos o nosso plano, temos objetivos, partilhamos isso com o mundo. Sim. Estamos a executar esse plano, temos o nosso caminho e, portanto, é tema que não nos diz respeito. Não precisamos certamente de consolidação para alcançar os nossos objetivos. Se ela acontecer à nossa volta, também não é isso que nos vai tirar do nosso caminho. Portanto, o essencial para nós é que tem o seu caminho. Agora, deixo aqui um alerta. O Mário falava que é preciso haver mais procura. Eu penso que o problema não está na procura. O problema está nos preços. Nem todos concordamos, pelos vistos. Porque a procura está lá, basta ver a penetração que têm os serviços em Portugal, a televisão paga, a banda larga móvel, se a gente cruzar isso com o nível de literacia digital que tem o país, infelizmente, e com o nível também, infelizmente, económico que tem o país, o que nós temos hoje de penetração dos serviços é absolutamente anormal por excesso. Sim. Portanto, não me parece que seja um problema de procura. Isso sim é um problema de preço. E é um problema de preços porque há um problema de excesso de capacidade. A realidade é que nós temos, se quisermos, 3 redes móveis que cobrem o país todo em 2G e em 3G e em 4G já cobrem 90% da população, portanto com overlap total, estão lá as infraestruturas, e na rede fixa temos também uma sobreposição muitíssimo material de redes de nova geração e como ouvimos há bocado, para a grande alegria do regulador, isso ainda vai aumentar mais. Portanto, temos um problema de excesso de capacidade e isso portanto, depois a consolidação era bem-vinda para diminuir esse excesso de capacidade. Eu não estou a falar de qual consolidação. Ou seja, a consolidação, enfim, um princípio. Acho que mais uma vez há várias perspectivas. Imagino que haja entidades e haja stakeholders preocupados com o que isso poderia fazer à concorrência. E no curto prazo percebo as preocupações. No médio e longo prazo é preciso pensar num setor sustentável que tenha o dinamismo que sempre teve e tem hoje, no contexto do país, a posição que tem, que é única. E, eventualmente, isso exigirá outro tipo de movimentos. Mário, há um ano, nesta conferência, face aos movimentos de consolidação que se verificavam e que eu tive a oportunidade de enunciar rapidamente no início da nossa conversa, o Mário dizia: a Vodafone está atenta. Nos últimos dias, últimas semanas, ouvi o Mário, representando a Vodafone, dizer exatamente a mesma coisa. A Vodafone continua atenta. Enfim, seguramente os clientes da Vodafone ficam contentes que a Vodafone esteja atenta, os stakeholders ficam contentes, mas o que é isso, estar atento? É participar ou não no processo de consolidação? Desde logo significa que não nos podem criticar por inconsistência. Sim. Somos consistentes. Isso é desde logo. Acho que é a função, disse-o no enquadramento, da pergunta sobre, na altura, que me foi colocada e que agora recentemente volta a ser colocada, aliás, essa pergunta hoje está sempre a ser colocada, sobre a intenção ou não da Vodafone comprar, sempre que há um ativo disponível ou potencialmente disponível, a Vodafone aparece como candidata. O que é bom, quer dizer que toda a gente entende que a Vodafone tem potencial para... o que é bom, quer dizer, lá está a tal estabilidade, uma empresa sólida, uma empresa confiável. E nesse contexto a pergunta aparece. Ora, o que me compete a mim, enquanto gestor da empresa, é alertar, quantificar e fazer propostas ao acionista, e o acionista decide em conformidade com aquilo que bem entender, e é bom não esquecer que eu tenho um acionista que está presente em 25
diferentes países, e há muitos outros que, se houver oportunidade, naturalmente, até com potencial de crescimento superior ao português. Por isso, é a minha função, e nesse sentido os clientes podem estar descansados que a minha preocupação é relativamente à qualidade do serviço que lhes presto, e a equipa toda da Vodafone está centrada nisso e tem dado provas, e vai continuar seguramente a dar provas no futuro, o quanto estamos comprometidos com o serviço que prestamos aos clientes. A consolidação, a potencial compra, oportunidades que existam no mercado, é uma decisão do acionista. E por isso continuarei muito atento, continuarei a fornecer a informação que por minha iniciativa ou por iniciativa do acionista me seja pedida. Mário, essa diria é a visão do copo meio cheio. Vou tentar apresentar eu em copos, como vê, até o copo meio vazio, como está aí, que é, talvez, a gestão, o Mário e os seus antecessores, não terão sido capazes de explicar ao seu acionista as vantagens de investir para participar na consolidação, porque já não é a primeira vez, noutras consolidações, em que a Vodafone olhou, avaliou e decidiu não participar. Isso mostra que a Vodafone Internacional olha para este mercado como um mercado para estar, não para crescer? Não, para crescer. Do ponto de vista da consolidação. Peço desculpa ao contrariá-lo. Não peço. Primeiro porque não conhece o teor das propostas que fizemos ao acionista. Se calhar não fizemos. E as alternativas que colocámos em cima da mesa para o acionista. Se não tivéssemos sido capazes, quer eu, quer os meus antecessores, de convencer o acionista e de provar, e até publicamente ter sido referido pelo responsável da Vodafone, do grupo, o quanto estima a Vodafone, e não é por uma questão de carinho, porque é uma coisa pequenina, no jeitozinho, não é nesse contexto, é no contexto daquilo que é capaz de fazer e aquilo que é capaz de entregar, não teria feito o nível de investimentos que está a fazer, investimentos recorde que está a fazer em 2 anos e já com um nível de execução muito significativo, que está a fazer em Portugal. Por isso, havia uma estratégia, até foi na altura explicada, a diferença da estratégia utilizada para o mercado português face a outros foi ou íamos para a dimensão de crescimento orgânico ou de aquisição. Os ativos disponíveis na altura eram os que eram, tinham, para que a conjugação de interesses se verificasse, era preciso que a parte vendedora também tivesse um interesse comum relativamente à parte compradora. E havia outros candidatos e havia interesses mais comuns do que aqueles que havia com a Vodafone. E por isso, dada a dimensão do país, a capacidade de investimento e, acima de tudo, a capacidade de entrega da equipa Vodafone Portugal, era possível ir para o caminho do crescimento orgânico. E é assim que estamos e continuamos. Aliás, aquilo que muitos não acreditavam, aquilo que há uns tempos diziam, a tal parte feia que agora se fala, que o Armando falou relativamente à PT, recorda-me aqui há 2 anos, e já passaram 2 anos sobre o início da convergência, o que foi dito feio, de que a Vodafone ia sair do mercado, que a Vodafone ia abandonar Portugal. A resposta foi aquela que está a acontecer no terreno. Passados 2 anos, nós mantemos praticamente a mesma cota de mercado que tínhamos, praticamente estável, e estamos a investir 500 milhões de euros. Aqueles que na altura não acreditaram nesta capacidade de investimento, de envolvimento e de compromisso com o país da Vodafone Portugal, apesar de já termos 20, mais na altura, tínhamos 20 anos de presença no mercado nacional, desafiador, viram a resposta que nós demos. E por isso, mas já acreditaram, porque passado algum tempo foi possível fazer aquilo que sempre defendemos desde a primeira hora e que fizemos, aliás, com a Ótimos no passado, com a rede de fibra, com o investimento de fibra. A necessidade de partilhar investimento, a necessidade de entregar fibra a mais portugueses. Demorámos algum tempo a que isso fosse visto com a racionalidade que devia ter sido vista desde o início, envolvendo todos os operadores desde o início. Hoje poderíamos estar a falar não de mais 450 mil casas, mas poderíamos estar a falar de fibra de 3 milhões de casas ou mais. Perdeu-se tempo, no fundo, não é? Perdeu-se tempo, acima de tudo o país perdeu a possibilidade de ter rede de nova geração competitiva Miguel já vai ter também a oportunidade de falar sobre esta matéria, provavelmente, mas eu gostava de perguntar ao Francisco. O Francisco tem, e o CTT em particular, tem, diria, uma posição muito peculiar. O CTT é, obviamente, uma das empresas provavelmente mais reputadas e com maior ligação aos portugueses. Os portugueses continuam a acreditar tanto no CTT que, não sendo um banco, os portugueses até compram certificados da Forro no CTT, têm uma relação financeira com o CTT. A banca, como se sabe, infelizmente, e não é generalizado, felizmente não é generalizado, mas não passa pelos melhores dias de reputação, mas os CTT decidiram entrar no setor financeiro.
o que é talvez uma surpresa. Mais recentemente, o Francisco foi obrigado a fazer, pelo regulador de mercado de capitais, uma comunicação ao mercado, dizendo que afinal não só quer ser banco, como também está a olhar, a expressão não é estar atento, mas está a olhar para as oportunidades que se configuram nas telecomunicações e não só nas comunicações. Os CTT podem entrar nas telecomunicações? Eu não... Bom, o CTT, como sabem, tem uma pequena presença nas telecomunicações através do MVNO. Também já podemos falar disso. Mas deixando esse assunto ao lado, eu não poria a coisa como entrar nas telecomunicações e como, enfim, não estava provavelmente combinado, mas calculei que o tema viesse. Tenho aqui diretamente o comunicado que nós fizemos, porque as palavras, quando se está cotado, não são indiferentes e têm que ser cuidadas. E, portanto, o que nós dizemos sobre isso é que irão acompanhar o processo de venda. Não sei se é atento, se não é atento, mas irão acompanhar o processo de venda. E a lógica aqui... Estamos todos, eu também estou a acompanhar e, infelizmente, Exatamente. não tenho dinheiro para ir à PT Portugal. Mas nós dissemos mais duas coisas. Dissemos que temos um conjunto de parcerias de negócio com a PT, e que, no âmbito do desenvolvimento das nossas alavancas de crescimento, temos discutido com potenciais parceiros das áreas de telecomunicações, a PT, mas não só, dadas as sinergias que existem e que poderiam ser aprofundadas, possibilidades de negócio em comum. E dissemos também que não tomámos qualquer decisão e, quando a tomássemos, que imediatamente comunicaríamos ao mercado. Vai dar uma notícia hoje aqui? Não vai noticiar ao mercado? Do ponto de vista onde estamos, é exatamente no ponto onde estávamos a semana passada quando fizemos este comunicado. Mas a questão das sinergias e das parcerias de negócio é o que nos faz olhar para o tema dentro de uma escala e de uma eventual solução que faça sentido para nós, com a nossa dimensão, com a nossa presença de mercado, com os nossos pontos fortes e com a colaboração que temos. Enfim, há um ponto interessante que eu queria que o Francisco pudesse refletir um pouco connosco, até porque é presidente hoje de um dos lugares provavelmente mais cobiçados na gestão das empresas portuguesas. E há 2 anos isso não correspondia. O António insiste isto em público várias vezes, eu começo a ficar um bocadinho preocupado. Não quero. Mas para refletir sobre um aspecto que parece importante, o setor das telecomunicações foi liberalizado há 20 anos e neste processo, no caso da PT Portugal e da consolidação do setor, vêm-se muitos pedidos para intervenção pública na PT Portugal, para resgatar a PT Portugal, o termo é esse. Como é que se pode compreender tantos pedidos de intervenção pública do Estado num setor que todos dizem que deve ser liberalizado, que está liberalizado de facto, mas que deve ser ainda mais liberalizado e mais concorrencial e mais competitivo? Que reflexão é que eu talvez possa ajudar a refletir, mas não consigo explicar porque não entendo. Ou seja, eu acredito que as empresas devem estar no mercado e que o mercado deve tratar das soluções para as empresas. E no caso concreto do CTT, nós estamos cotados no mercado de capitais, temos a free float, aquilo que em cada momento procuramos fazer é aquilo que consideramos que é adequado para os nossos acionistas e que cria valor para os nossos acionistas. Se em algum processo, em algum projeto, em alguma iniciativa, isso coincide com outros interesses que são úteis, melhor, mas a prioridade da decisão tem que estar de facto na questão de reunir as condições para ser criador de valor, que essa é a obrigação das equipas de gestão quando estamos com acionistas diversificados, enfim, com qualquer acionista, diversificado ou concentrado, a obrigação é essa. Quando estamos a falar de diversificados, a obrigação passa por pensar mais o que é que eles pensarão, porque não há tanto um diálogo a dois como noutras circunstâncias pode haver. Muito bem, Miguel, vamos à concorrência, porque suscitou aqui um tema que não é absolutamente alinhado com o que pensa o Mário, se bem percebi, e o próprio Armando, que tem a ver com os problemas de estar do lado da procura, e eu já o tenho ouvido falar muito da pressão sobre os preços, mas afinal não é isso que traz a concorrência, não é preços baixos, não é isso que todos queremos. Isso é ouvindo-os, não é só assim, todos os consumidores, não os acionistas. mas todos os consumidores, e no limite isso pode beneficiar os acionistas e até as empresas. Sim. Isto é, parece que os preços baixos são um problema. São um problema? Não, os preços baixos são algo positivo e bom. Os preços demasiado baixos numa indústria que exige níveis de investimento como tem esta,
investimento nas infraestruturas, investimento não só de renovação, mas de atualização das infraestruturas, investimentos em plataformas, em serviços, em inovação, e ele é muito significativo. Há o conceito de preços demasiado baixos. E não é a primeira indústria, não é o primeiro setor, não é o primeiro caso onde vemos excesso de capacidade a levar a situações complicadas. Eu não afirmo que estamos nesse ponto. É isso que eu lhe ia perguntar, estamos nesse ponto? Não creio que estamos nesse ponto. Apresenta um plano de investimentos a prazo, o mercado conhece-o. Já chegamos ao ponto em que esse plano de investimentos está em causa porque os preços estão demasiado baixos? Não estamos, e quando eu falo da sustentabilidade do setor, não falo certamente a 2, 3, 4, 5 anos. Acho que temos que pensar um bocadinho mais longe do que isso. Não está em causa, estamos a executar o plano de investimentos, estamos a alargar a cobertura das nossas redes de última geração. Fizemos isso no móvel nos Açores, na Madeira, que também tem direito a ter os serviços, apesar da Anacom não concordar, e a PT também não. Estamos a alargar a cobertura da nossa rede de fibra a mais portugueses, portanto o plano de investimento mantém-se. A questão que se coloca é, com as ameaças todas que aí vêm somadas a estas, que também já ouvimos aqui falar de algumas, os OTTs, o roaming, o net neutrality, tudo coisas a colocar pressão sobre a indústria, até quando é que isto funciona? Essa é que é a questão. Eu diria que o ponto é que as receitas continuam a cair e, portanto, provavelmente a variável preço continua a ser relevante. Mário, provavelmente a Vodafone, não quero dizer que é o mais agressivo de preço, mas é dos mais agressivos. Gostava de lhe perguntar, é? Não. A Vodafone é Estou a perguntar. É competitiva. Eu sei que eu acho que por trás da pergunta está aquilo que os clientes têm valorizado bastante, e por isso é que somos o operador que mais crescemos em termos de subscritores de televisão. Portanto, provavelmente referir-se aos 25 euros do serviço 3P. É essa a questão. Deve estar associado. Parece que é um ponto. Presumo, parece-me que está. Eu recordo aqui que os 25 euros do melhor serviço de televisão em Portugal, de acordo com os nossos clientes, é apenas uma componente do preço da solução de pacote, se o cliente quiser as soluções integradas de comunicações. Ele é que escolhe, entende desenhar o pacote, mas para uma solução exatamente equivalente àquela que os meus concorrentes aqui presentes têm no mercado, temos no cartão Red 25 euros, mais o serviço de televisão 25 dá 50, enfim, é a oferta que existe dos meus estimados e que aqui cumprimento os meus concorrentes. Por isso, não vejo, é efetivamente competitiva. Nós não temos uma estratégia de preço, nós temos uma estratégia de crescimento acelerado na área fixa. Num mercado marcado pela convergência, as cotas tenderão a equilibrar-se entre o móvel e o subsegmento fixo, se é que no futuro poderemos continuar a falar desta forma. Sim. E por isso a Vodafone tinha e desde sempre assumiu como seu objetivo estratégico crescer na área fixa. E está a fazê-lo, mas não faz só através do preço. Por isso é que temos, por isso é que eu disse, porque é isso que os clientes o dizem, que temos um serviço de televisão que é hoje uma referência dentro do grupo Vodafone, e é por isso que colocamos inovação, investimento, não é apenas no preço. O preço é uma componente, estará sempre presente. E por falar em preço e por falar em procura, há pouco o Miguel referia que, contestando a questão da procura, por isso é que eu coloco a questão na procura, porque o preço é um elemento de competitividade, está lá, de estar a este nível ou a outro, está lá. A verdade é que a forma que temos de crescer em termos de receitas é colocar os clientes a utilizar serviços que vejam valor na sua utilização e que, naturalmente, ele seja pago pelo valor justo em função do resultado competitivo dos players que estão no mercado, e por isso é que é preciso entregar e dinamizar a procura, e os operadores têm-no feito. Mais uma vez, vou falar da Vodafone, que é o que me compete, vou falar de dois serviços, por exemplo, para o segmento empresarial, fundamentais. Apesar de já termos hoje uma vasta oferta para as empresas, mas numa componente de telecomunicações, mas também numa componente integrada, de trabalharmos com parceiros nacionais, e muitos estão aqui, que para o desenho de soluções específicas para os clientes empresariais. Temos já há bastante tempo esta parte, estou ali a ver também a Microsoft, temos já soluções que oferecemos para as pequenas, médias e grandes empresas, para
facilitar a sua competitividade e a produtividade dessas organizações, nós vamos anunciar dentro de muito poucos dias, o início da comercialização de soluções integradas com a vertente de comunicação e com a Google. Vamos ser o primeiro operador em Portugal a lançar soluções para as empresas, vou traduzir de forma livre, enfim, soluções de escritório, ferramentas de gestão das organizações baseadas em cloud, com toda a segurança que está associada e que naturalmente, enfim, irá competir com a solução que já hoje temos para os nossos clientes da Microsoft, dando alternativas às empresas. Temos, de há muito tempo a esta parte, um serviço que também é disponibilizado em Portugal para outras operações, o Vodafone OneNet. Soluções de convergência. É dinamizar a procura, é pôr os clientes a utilizar mais os serviços de telecomunicações naquela componente que eu há pouco referi, do incremento da produtividade, verem as organizações interesse em usarem as soluções de telecomunicações, isso naturalmente tem que ter um valor associado. E na área particular, Mário, porque referiu e bem, o preço é uma variável, mas é uma variável importante num contexto económico, e é como referiu e bem, em que a procura está de facto esmagada, manter 25 euros de proposta é sustentável a prazo ou não? Para a necessidade de investimento da Vodafone? Já o referi aqui várias vezes, de que a decisão de pricing, o facto de termos o operador que oferece a convergência de uma forma diferenciada relativamente aos nossos concorrentes, que o fazem de uma forma agregada, em pacote comercial de desconto, da agregação dos serviços, nós fazemos-lo de uma forma independente. O valor que entendemos para a componente fixa é de 25 euros. O nosso plano está baseado nesse pressuposto. E nós estamos a cumprir o plano. Nós estamos alinhados com aquilo que é o nosso plano. E é um plano, acredito, ambicioso. E o resultado está aí. Por isso, se não acreditássemos na sustentabilidade, se não víssemos racionalidade em colocar nos clientes soluções integradas na componente fixa, associada à componente móvel, que desse rentabilidade para o acionista e para a empresa, naturalmente que não estaríamos com 25 euros no mercado. Armando, a PT Portugal poderá perder clientes por causa do preço? Desculpe, repito. Se a PT Portugal poderá perder clientes por causa do preço? Ou não será esse um fator, isto é, a PT Portugal vai até onde for preciso no preço para manter os clientes que tem ou até para ganhar? Até agora nós temos optado por não competir a nível de preço. Obviamente achamos que temos que estar a um nível relativamente perto para que as pessoas que acham que o nosso serviço que é muito melhor, basicamente possam pagar um pouco mais. E já agora vou aproveitar, que também não sabia que aqui se podia vender coisas, então vou aproveitar também falar. Já que o Mário começou, já que o Mário começou, eu gostaria de aproveitar de falar sobre a Cláudia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a Cláudia. Como o Mário abriu a parte de um minuto de publicidade comercial, cada um de vocês pode ter a face. Está bem. Eu abdico da minha parte. Fogo em ver que temos 2 herdeiros do espírito comercial que havia aqui no passado. Temos pelo menos 2 que vêm aqui vender os seus produtos. Muito bem. Comercial é exemplo da competitividade. Não, voltando aqui, eu acho que os preços em Portugal estão baixos. Eu acho que estão, independentemente, obviamente, respeito muito os nossos concorrentes, eu acho que os preços estão baixos. Nós, como PT, vamos continuar a acompanhar os preços que o mercado tem, mas se nós olharmos, eu queria só dar um número que talvez seja interessante, que desde 2010, basicamente nos últimos 4 anos, o nosso setor perdeu 300 milhões de euros, que é 1,2 mil milhões de euros no top line. E nesta altura, nós investimos, eu tenho a certeza que cada um das outras empresas também investiram, mas nós investimos durante esta altura 2,4 mil milhões numa rede de fibra. Nós investimos 700 milhões em investimento em R&D em Portugal. Então, é uma situação complexa e eu acho que realmente a situação de guerra de preços, como está hoje no mercado, não é sustentável a longo prazo. Eu acho que é preciso fazer, mas eu acho que também nós como setor temos que conseguir convencer os nossos clientes que o que nós trazemos tem valor, porque não só o preço é baixo, mas o nível de serviço que nós pomos dentro desse preço é totalmente inadmissível, porque então temos aqui uma situação complicada, que temos tanto
tanto um preço baixo como temos uma quantidade de serviços que em outros países já se consegue vender cada um desses serviços. Então, eu acho que o caminho deve ser por um caminho, teremos que continuar a ter um preço baixo para certo segmento da população, sem dúvida necessitamos ter isso, mas precisamos de ter propostas diferenciadas para que cada pessoa possa ter acesso. Eu, por exemplo, nos Estados Unidos, só para ter uma ideia, o ARPU da minha família, eu tenho uma família grande, são 5 pessoas, mas o ARPU são $400 por mês nos Estados Unidos, quando estava nos Estados Unidos. E aqui, se fizesse exatamente as mesmas contas, ficava em €100. Então, há uma diferença muito grande aqui versus. Como é que se pode, diria, não é combater, enfim, provavelmente não é a palavra mais exata, mas compensar? Como dizia o Armando há pouco, é preciso monetizar outras ofertas. Como é que isso se faz? Quando a percepção que passa para o mercado, enfim, coloco-me eu, neste caso, como cliente, há um preço e a luta é pelo preço e não há assim tanta diferenciação pela oferta. Eu penso que há uma procura pela diferenciação. O que há é um conjunto de empresas, nomeadamente 3, que são extremamente aguerridas e competitivas e todas elas fazem um investimento grande em inovação. E, portanto, cada vez que uma lança um produto ou um serviço que pensa legitimamente que vai criar uma diferenciação, e eu não vou aqui aproveitar para dar exemplos de serviços da nós que estão... Mas só um minuto. Não, vou evitar, estamos aqui para falar do setor. A verdade é que os outros reagem. E, portanto, não é assim noutros países. Nós vivemos uma situação única de competitividade, porque noutros países a rapidez de reação, seja a produtos e serviços inovadores, seja até alterações de preço, não é imediata. Em Portugal é. Há coisas que demoram um bocadinho mais tempo a replicar porque o operador... E faz sentido? Porque às tantas, o operador que está a correr atrás dessa operação não sabe sequer se vai funcionar no mercado a operação que foi lançada. Mesmo assim também vai atrás, não é? Mas isso voltamos ao tema da equação. Eu acho que faz sentido, é isto que acrescenta valor ao consumidor, é isto que acrescenta valor às empresas. É o facto dos operadores estar sempre à procura de novos serviços e entregar mais valor ao cliente. Depois, o que acontece é que os outros todos respondem. Isso também tem interesse, porque há concorrência. Nessa perspectiva há. A questão é que se nós não encontrarmos, e aqui estou muito de acordo com o Armando, se nós continuarmos a confundir serviços básicos com ter o seu pricing, com um conjunto de serviços de valor acrescentado, e nós temos somado, sem nunca cobrar em cima, se não conseguimos encontrar a capacidade de cobrar por estes serviços, que são muitos deles, podia estar aqui 10 minutos a elencá-los, são produtos muito valorizados, que trazem custos incrementais para os operadores para os disponibilizar. Se nós não encontrarmos essa forma, e a verdade é que até agora não a encontramos, daí eu dizer que acho que o problema o setor tem um problema de sustentabilidade, mas estou absolutamente confiante que vamos encontrar essa forma. E podem monetizar-se outras ofertas, nomeadamente digitais, como sugeria o Armando, ou no curto médio prazo, isto é, 3 a 5 anos, é difícil sair. Falamos há pouco daqueles operadores que funcionam sobre os operadores, beneficiam dos investimentos, ganham dinheiro e não... Eu acho que esse é mais um tema preocupante para o setor, nomeadamente tendo em conta aquilo que têm sido as posições expressas pelos políticos, em particular em Bruxelas. Um modelo em que a Google, o Facebook e todas essas empresas se tornam cada vez mais as empresas mais ricas do mundo, basicamente utilizando as infraestruturas que os operadores em todo o mundo pagam e investem e pela qual têm cada vez menos retorno, obviamente que não é um modelo sustentável e, portanto, virem falar em net neutrality e que todos podem ocupar a banda disponível nos operadores de forma livre, sem nenhum proveito para o operador, sem que paguem nada por isso, eu acho que é absolutamente inaceitável. Bom, até pode ser, mas isso vai implicar a implosão do setor a prazo. Não em Portugal, isto não é um problema português, mas genericamente é a implosão total, porque não há capacidade, não há dinheiro para investir, não há mais capacidade acrescentada nos pipes. Não havendo mais capacidade, podem desenvolver muitos serviços, mas depois eles não passam. Muito bem. Francisco, diria que neste caso da concorrência, o CTT funciona, não diria mais como parceiro, provavelmente como concorrente. Tem alguma concorrência em algum segmento, mas falou há pouco no MVNO, que o CTT ainda tem. Já agora, eu diria o segmento da concorrência, provavelmente não há muita concorrência, mas eu gostava que me fizesse um ponto de situação desse operador móvel lançado e desaparecido, mas... E se é para manter? Se o CTT eu vou manter como um operador ativo? Assim.
começando por aí, o MVNO não é uma prioridade do CTT e não é uma prioridade já há algum tempo. Enfim, portanto não é um verdadeiro concorrente proativo no mercado. Em termos desta atividade que estamos aqui a falar, porque nós temos concorrentes, mas na nossa parte de expresso e encomendas, já não falando obviamente de serviços financeiros, mas da atividade de telecomunicações não somos de facto um concorrente, mas somos um parceiro em muitas possibilidades, em algumas coisas e com muito mais possibilidades. E de facto nós acreditamos, e voltando a tocar nesse ponto, acreditamos que o e-commerce está a desenvolver e vai se desenvolver muito mais. Os indicadores em relação a Portugal estão muito atrás do que vemos noutros países da Europa e não é certamente por uma infraestrutura de pior qualidade. Também não é por os portugueses não terem abertura para fazer coisas diferentes tecnológicas, não vale a pena estar aqui a dar exemplos, e portanto há qualquer coisa que tem que se fazer um clique, e para se fazer o clique e para criar mercado e desenvolver mercado é preciso investir, e para investir, quando se fazem parceria em coisas novas, muitas vezes consegue-se investir mais depressa e criar o mercado mais depressa. E essa é aí uma avenida que nós vemos onde podemos trabalhar em conjunto para desenvolver o mercado claramente. Muito bem. Armando, a PT Portugal não mudou apenas, diria, de presidente, também mudou de atitude, e eu falo nomeadamente da abertura da rede fibra. Fez um recente acordo com a Vodafone. Eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se a necessidade ou a decisão de abrir a rede, de fazer este acordo de cooperação, foi, a expressão é minha, uma atitude benemérita ou foi uma necessidade da própria PT Portugal? Eu primeiro quero dizer que foi uma decisão que foi feita antes de eu estar como presidente. De qualquer maneira, se eu estivesse como presidente, faria a mesma decisão. Então, essa é a primeira. E teve que haver com uma opção de fazer com que cheguemos com fibra mais rápido ao cliente final. Eu acho que este foi a ideia do acordo. Acho que é um acordo que faz sentido. Acho que é um acordo que deve ser feito não só em Portugal, mas em outros países. Esperamos que a nova Presidente agora do BREC possa levar essas ideias para fora de Portugal. Mas acho que é uma excelente opção para dar a um cliente que hoje possa só ter uma opção, que possa ser a opção de cabo, agora pode ter três opções, duas delas sobre a mesma fibra. Eu acho que foi um bom acordo. Mário, este acordo permitiu de alguma maneira, eu ia fazer uma afirmação, mas vou fazer uma pergunta, para não dizer que está implícita a pergunta, mas que não está, mas havia um acordo, digamos, no processo de fusão da Zone com a Ótimos, tinha a ver com a possibilidade da Vodafone comprar e exercer um direito de compra de uma parte do projeto que, digamos, a Ótimos tinha em conjunto com a Vodafone. Este acordo que acabou de fazer com a PT torna evidente que não vai exercer o direito de compra da... Estou a perguntar. As coisas são dissociáveis, são perfeitamente dissociáveis no jogo. Nós temos, e foi o primeiro acordo de partilha que demonstrou a possibilidade de técnica e a manutenção da competitividade e independência das ofertas. E agora não vou aqui dizer o quanto é boa a nossa oferta e que preço é que tem a nossa oferta, só para descansar aqui os meus colegas, que era possível, fizemos-la nessa altura e só não teve continuidade, porque, enfim, as circunstâncias assim levaram, e também estávamos à espera na altura da definição da regulação. Tínhamos um investimento, parte destes 500 milhões de euros, para as redes de nova geração em fibra. E desde a primeira hora que dizíamos que tínhamos que partilhar. Isto é um tema, e lá está o investimento, e vamos chegar a mais casas por via da partilha. Dentro das casas que hoje estamos a comercializar o nosso serviço, há cerca de 200 mil casas que são propriedade na altura da Ótimos e agora da nós. E esse direito tem de exercício, de opção de compra, tem um timing. No timing correto, tomaremos a decisão. Agora, as razões que nos podiam levar no passado a comprar essa rede mantêm-se perfeitamente válidas, porque as 450 mil casas, ou seja, no total 900 mil casas adicionais para o caso da Vodafone e para o caso da Vodafone e da PT, não são de forma nenhuma em cima da rede já existente, e por isso da rede da Ótimos, nem a partilha incide naturalmente, porque a rede é da Ótimos, ou da nós agora, não incide sobre essas casas, por isso a decisão, os fundamentos da decisão mantêm-se perfeitamente válidos, no seu tempo tomaremos. Miguel,
Estamos a falar, obviamente, de regulação nesta matéria. Como é que avalia este acordo de partilha de redes que eu recordo-me defendeu durante tanto tempo, que era a possibilidade, no caso quando estava na Ótimos, de poder partilhar investimento e partilhar redes. E já agora, em matéria de regulação, se precisamos, e não vale a pena responder as duas, se precisamos de mais regulação ou de melhor regulação no setor do mercado português. Precisamos de melhor regulação. Nós ouvimos aqui, eu ouvi com agrado as preocupações que o regulador tem em relação a temas e desafios para o futuro. É importante que o regulador esteja atento, nomeadamente agora que tem a posição que tem no BEREC. Infelizmente vemos menos entusiasmo e menos ação no que diz respeito a problemas do passado, que continuam a ser problemas do presente. São vários que têm sido bastante ignorados pelo regulador. Desde logo o tema das terminações móveis. Havia um compromisso do regulador de, em meados de 2013, refazer nova revisão das tarifas de terminação móvel. Estamos no final de 2014 e essa deliberação continua por aparecer, com fortíssimos prejuízos da NOS, que continua, crescentemente aliás, a subsidiar a PT e a Vodafone nesse aspecto. Mas há outros, o tema dos cabos submarinos. Eu há bocado falei da Madeira dos Açores. Hoje a Madeira dos Açores correm o risco de ficar isolados da sociedade digital, porque a forma de lá chegar é utilizando os cabos submarinos que são propriedade da PT, ainda que seja um bocadinho subjetivo se foi a PT que os pagou, ou pelo menos a grande parte não foi, e é suposto estarem regulados, e infelizmente a omissão, a ausência de regulação leva à prática de tarifas inaceitáveis, ridículas, de tão elevadas. E neste momento posso dizer que no caso nós temos uma participação significativa na NOS Madeira e na NOS Açores, que são empresas autónomas. Estamos a pensar seriamente no que vamos fazer com essas empresas, porque elas não são sustentáveis. Para estarmos no mercado para prestar um mau serviço aos clientes, não contem connosco. Para prestarmos um bom serviço aos clientes de forma que não seja absolutamente destrutiva do ponto de vista económico, é preciso que haja condições, e nos cabos submarinos elas não existem. E, portanto, há temas antigos, muito antigos, que continuam a não ser objeto da atenção do regulador como, na nossa opinião, deviam ser, embora, obviamente, terá o regulador todo o nosso apoio quando começar a olhar para os temas do futuro. A Fátima Vagos, com certeza, está aqui a tomar notas desses apontamentos. Não, o regulador nós não temos por hábito mandar recados pelos jornais, muito menos em eventos deste género. O regulador conhece estas nossas posições. Nós transmitimos em primeira mão ao regulador e não aqui em público. Mário, qual deve ser a prioridade de regulador em Portugal, nesta altura e na fase de momento do setor? Eu há pouco já destaquei dois aspectos, um deles o Miguel detalhou agora mais. Também nós temos a oportunidade de frequentemente nos reunirmos com a ANACOM e por isso e este setor é tão dinâmico que elencar prioridades não seria boa ideia, porque amanhã pode surgir algo que obriga a alterar radicalmente a temática. Mas há um tema em que a ANACOM e também aqui o Governo precisa de tomar uma decisão. Estas questões simples do passado até parecem estranhas, que ainda existam, mas eu há pouco falei das condutas, como a questão do caso submarino já que foi detalhada, falarei um bocadinho sobre a questão das condutas. É caricato que neste país não saibamos a quem pertencem as condutas. Não estou a falar, neste caso, do aspecto da regulação do acesso à conduta, porque aí já tive até aqui a oportunidade, no passado, de cumprimentar a regulação portuguesa pela inovação e pelo pioneirismo que teve nessa área, embora continue a achar que há, naturalmente, como sempre, áreas de oportunidade. Estou a falar de a quem é que se paga o acesso das condutas. E este é um tema que ganha atualidade acrescida quando os concessionários estão, naturalmente, num período de maior crise como aquela que atravessamos, e quando vem um operador que publicamente e frequentemente e no real e no terreno está a investir, como a Vodafone está a investir, e está a fazê-lo de uma forma muito acelerada, quando chegamos ao acesso às condutas, confrontamos-nos com as dúvidas de quem é que pertence a conduta. E não é nem a primeira nem a segunda vez que é inclusive vedado o acesso da Vodafone a essas condutas. Isto é um tema que tem complexidade, compreendo as razões de quem assume como titular dessa conduta, mesmo os casos em que as condutas foram
tidas por cedidas a um operador, não temos acesso ao contrato, por isso não sabemos exatamente que pertencem ou não pertencem. Para nós é indiferente a quem pertença, e importante é que sabemos a quem é que temos que pagar, não podemos pagar em duplicado e em valores que nos casos estão regulados, noutros casos nem sequer estão regulados e que distorcem quer do ponto de vista competitivo, quer do ponto de vista de celeridade de execução dos nossos investimentos. Por isso é um tema que tem que ser resolvido com urgência. Se a resolução definitiva for demorada, e em Portugal temos tendência a demorar a chegar às conclusões dos temas complexos, que se arranje uma solução alternativa, intermédia, que não prejudique ninguém e, em particular, que não prejudique os clientes, os consumidores, que ficam sem possibilidade de ter acesso a uma oferta alternativa por causa de uma questão tão comezinha como a questão das condutas. Armando, este é seguramente um tema que também lhe é caro. É a regulação e este caso das condutas em particular, mas eu gostava que me refletisse, até por causa do plano que vai apresentar nos próximos dias, perceber quais são as suas preocupações em relação à regulação em Portugal. Eu gostaria de falar de 2 pontos. Um deles, a assimetria da regulação. Especificamente, eu acho que o regulador está a fazer um bom trabalho em termos da regulação no nosso setor, mas há muito mais coisas que estão a acontecer na cadeia de valor, e eu acho que então é muito importante que o regulador, obviamente não só local, mas o próprio regulador europeu, olhe para esta situação. Eu acho que hoje, como a Europa, e sendo um país europeu, eu acho que a grande preocupação que nós temos é que as grandes empresas que estão nesta cadeia de valor são todas empresas americanas. E isso eu acho que é importante de tentar entender porque é que elas são todas americanas. E no final, aqui na Europa, o que nós temos, nós aqui é que damos o emprego, nós é que pagamos os impostos aqui localmente, então a Europa tem que pensar a sério nesta situação. Acho que esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, que para mim tem sido algo difícil de entender, é que no mercado competitivo como é o nosso, de vez em quando nós queremos fazer movimentações de preços e é-me dito, não podes fazer porque somos regulados. E então temos que chegar à conclusão, estamos no mercado competitivo, então tirem a regulação de cima de nós para que nós possamos competir no mercado, ou basicamente este é o pedido que eu faço. Estes são os 2 tópicos que eu deixaria de pôr ao regulador, que é um deles, toda esta situação dos americanos versus os europeus, e o segundo, se estamos no mercado competitivo, temos todas as mesmas capacidades, podemos todos entregar, então deixemos-nos nós fazer os preços que temos que fazer no mercado. Portanto, há regulação a mais nesse aspecto, é o que está a dizer? A pouco assimétrica contra nós, sim. Contra nós? Contra a PT Portugal. A PT. Não sei contra nós, contra a PT. O Mário e o Miguel partilham nesta... Não é contra ele, não é contra nós contra a PT. Diga, Miguel. Faz lembrar a anedota do hipopótamo, aquela que houve um decreto na selva, que o leão emanou um decreto em que dizia que seguiria comer todos os animais de boca grande e que o hipopótamo terá dito por um bocadinho do crocodilo. Um bocadinho a mesma coisa. Miguel, eu daqui não ouvi nada do que é que tu disseste, porque aqui é muito realmente é muito difícil de ouvir aqui. E como eu falava como um hipopótamo, então eu não ouvi, ainda ouvi menos. Uma coisa Selva, mas eu agora fiquei a perceber que afinal quando falaram de preços e olharam para mim, para a Vodafone, afinal é a PT que quer fazer, mas não deixam. É isso, a PT quer baixar os preços e não deixam. Afinal a questão do preço estava endossada ao operador errado. O Francisco tem digamos, preocupações provavelmente diferentes na regulação, tem um serviço postal universal, mas é também um setor obviamente também muito regulado e no contexto em que há uma transformação da atividade do CTT na área das comunicações, que preocupações é que assaltam? As preocupações, em algumas coisas são comuns, ou enfim, da mesma natureza, noutras não. Mas a regulação, temos obviamente trabalhado com o regulador, algumas coisas foram alteradas recentemente e, portanto, estamos a desbravar território de parte a parte. Por definição, nós e os reguladores nunca estamos sempre de acordo, mas enfim, temos conseguido trabalhar
para que as coisas... Se estiverem sempre de acordo, é que se calhar é preocupante. Eu disse, por definição não estamos, mas as coisas têm andado bem e continuarão a andar, e algumas decisões importantes estão a sair, ou saíram recentemente, ou sairão no futuro próximo. Há de facto uma questão de transformação da atividade que está a levar a uma reflexão sobre o próximo passo da regulação, mas não é uma questão portuguesa, é uma questão a nível europeu. Há até um processo de consulta que se iniciou recentemente, porque em que medida é que atividades próximas e que podem ser substitutas, como, por exemplo, a parte das encomendas que não são de serviço universal, que nós temos, mas muitos outros têm, versus as encomendas de serviço universal, ou formas alternativas de distribuição de correio, como é que se tem a certeza que não há questões que estão a ficar de fora e que geram concorrência, que depois não estamos todos habilitados da mesma forma. Isto não é ainda uma preocupação já, mas é uma tendência que se está a ver e que se está a trabalhar, e portanto vejo com agrado a reflexão que se abriu à volta desse aspecto. Em relação ao quadro regulatório e àquilo que está a funcionar, as coisas funcionam normalmente e, enfim, estamos a trabalhar em conjunto para desbravar algumas questões novas e para ter uma perspectiva de regulação de um setor que tem intrinsecamente características bastante diferentes do das telecomunicações na parte regulatória. Um é baseado em capital intensivo, outro não. Um é baseado numa proximidade física, outro não. E isto tem os seus impactos na forma como as coisas têm que ser vistas. Uma das inovações deste Congresso das Comunicações foi o lançamento de uma aplicação, de uma app, que permite a colocação de algumas perguntas aos nossos oradores. Enfim, algumas delas eu aqui tenho, foram sendo respondidas durante esta nossa conversa, mas enfim, também confesso até interesse próprio, pergunto à Filipa, porque não falam dos conteúdos, podemos falar dos conteúdos um pouco, porque é também, do ponto de vista da oferta de operadores, uma matéria que seguramente acredito eu, que pode fazer a diferença digamos, na captação de clientes e de consumidores. Miguel, eu gostava de lhe perguntar, os conteúdos hoje são uma limitação à capacidade das operadoras de fazerem essa oferta ou não? Como é que os conteúdos estão a desempenhar o seu papel nessa dimensão? Estão a desempenhar um papel na medida em que aumentam a atratividade do serviço de televisão paga. Obviamente que se só existissem os 4 canais que estão disponíveis para toda a gente, não havia televisão paga. E, portanto, obviamente que é importante ter conteúdos que sejam materialmente relevantes para as pessoas e enriquecer a nossa oferta com esses conteúdos. Portanto, é evidente que os conteúdos são uma peça fundamental da proposta de valor que nós apresentamos. Hoje em dia não é um fator de enorme diferenciação, porque... Já foi em tempos, nomeadamente pela dificuldade de acesso, por exemplo, a conteúdos desportivos, por exemplo. Sim, mas hoje outros se queixarão dos conteúdos de cinema, enfim. Não creio que alguém se vá queixar, mas terem todo o gosto em receber as queixas do passado, porque no presente creio que ninguém tem nada a apontar a ninguém nesse aspecto. Existem alguns acordos de exclusividade que alguns operadores têm, um até tem mais que outros. Mas podes dizer já, estás aí a moler, podes dizer já. Era só para estarem em linha. Se queres falar da Sport TV, conteúdo que está acessível a todos os distribuidores em condições de igualdade, infelizmente a perder dinheiro, ou seja, que nós como sócios da Sport TV estamos mais uma vez a subsidiar os outros operadores, podemos falar. Então falemos. Já falei, a Sport TV é um conteúdo muito relevante. Hoje em Portugal, haverá outros, está disponível em todas as plataformas, está disponível em igualdade de circunstâncias, não pode haver a mínima diferenciação, fruto daquilo que tem sido a evolução do mercado, nomeadamente da situação económica e não só, é hoje uma empresa não rentável e, portanto, estamos nós a subsidiar os conteúdos dos outros por imposição regulatória que temos que os disponibilizar em condições de igualdade. Portanto, não vejo que haja hoje em dia nenhuma restrição à concorrência do lado dos conteúdos, nem imagino que ela possa surgir num futuro próximo. Mário. Bem, primeiro, enfim, a nós parece quase o Banco de Fomento, né? Subsidia tudo e subsidia toda a gente, sim senhores, meus parabéns. Eu não ia falar da Sport TV, porque, mas ia falar dos conteúdos, ia responder à pergunta da Filipa, se percebi bem.
Não é do ponto de vista da exclusividade dos conteúdos. Acho que Portugal, desse ponto de vista, não tem um problema. E por isso não ia referir aqui a questão do ponto de vista, na vertente de exclusividade. Acho fundamental, pelo menos a exclusividade expressa. Não há em Portugal um problema significativo do ponto de vista de conteúdos de exclusividade expressa. E esperemos que continue assim, porque acho que é melhor para o país, dada a nossa dimensão e até para a indústria de mídia nacional e para, enfim, aqueles que são os produtores de conteúdo, que não haja situações de exclusividade e sim abertura para todos. De facto existem algumas situações limitativas na vertente dos conteúdos, de acesso aos operadores desafiantes, aos operadores que, do ponto de partida, têm uma escala menor. A estrutura de preços de alguns conteúdos em Portugal favorecem e foram desenhados de forma a favorecer e a bloquear ou dificultar bastante, penalizar bastante os operadores desafiadores, os operadores entrantes e em crescimento acelerado, mas com uma escala pequena. É na vertente esportiva, não a Sport TV em particular, mas é na vertente esportiva e é também noutras áreas. E já que se fala noutras áreas de conteúdos, estamos a falar, por exemplo, se o mesmo operador tem a titularidade dentro da sua esfera de atuação como produtor de determinados conteúdos e pode, na sua oferta, fazer a oferta desses canais como diferenciador de aquisição de clientes, quando isso para nós tem um custo, estamos nós então a subsidiar a nós, no caso em particular. Já agora que se falou em cinema, há agora uma oferta no mercado da nós, que oferece bilhetes de cinema, penso que, não sei exatamente quantos, mas bilhetes de cinema durante um período bastante alargado. Não é cliente a nós, não sabia. Não sei, mas sei, eu vi publicidade, vi uns autores, estou preocupado com a nossa oferta, naturalmente, e com os nossos clientes, com a oferta de bilhetes de cinema. Ora, se pensarmos que dentro da esfera das empresas da nós existe uma situação de facto, não digo intencional, mas de facto quase monopólio na área dos cinemas, essa oferta não é replicável por parte dos operadores concorrentes. Se ali o Armando quiser amanhã dar o dobro dos bilhetes ou o número de bilhetes, não vai ser a questão do regulador. O regulador provavelmente não vai impedir, mas vai ter que subsidiar os cinemas da nós para poder acompanhar a oferta que a nós está a fazer nesta área. Acho curioso esse comentário, porque a IORN oferece bilhetes de cinema, tem uma proposta promocional semelhante há muito tempo. Não, é completamente diferente, Miguel. Problema com isso. Miguel, a IORN, por acaso, ainda bem, porque recordas, enfim... Mas também agradeço que... afirmo aqui em público e informo os meus concorrentes que têm condições de acesso ao mesmo pacote de bilhetes de cinema em condições iguais à nós comunicações. Obrigado, Miguel, porque tem sido uma dificuldade do nosso lado conseguir ter acesso. Estamos clientes da IORN, já foi positivo, por isso. Estão aqui pessoas da Vodafone, da área. Não, já ajudou este caminho debate, facilitado. Todos os clientes vão poder ir ao cinema. Eu sim vou pedir alguma coisa. Armando. Mas isto de conteúdos. Além de eu gostar muito de cinema e cada vez que vou comer as pipocas são ótimas. Estou a subsidiar o meu concorrente. Em relação aos conteúdos, em relação aos conteúdos, falando agora em relação aos conteúdos, eu acho que neste momento nós não vemos a parte de conteúdos como em termos de concorrência, podemos perfeitamente concorrer. Achamos que os conteúdos é um diferenciador, somos cuidadosos na escolha dos conteúdos, mas eu quero trazer um ponto adicional que eu acho que é muito importante para esta discussão, que eu ontem tive a oportunidade de ouvir o Estado da Nação das mídias e realmente a preocupação que eu saí dessa discussão foi a discussão da pirataria de conteúdos. E eu acho que nós, como empresas que no final temos os ISPs, a maioria do tráfego passa pelas nossas redes, nós deveríamos ter um papel muito forte em realmente tentar parar com esta pirataria, porque no final os conteúdos que são feitos, principalmente conteúdos que são feitos em português, conteúdos que são feitos para Portugal, e se isto está disponível, se os piratas têm acesso a esse conteúdo,
eu acho que no final afetam o negócio de empresas e que eventualmente vão fazer que cada vez menos nós possamos ter conteúdos. Então eu deixo o desafio aos meus ilustres colegas aqui da indústria que nós devemos fazer alguma coisa realmente para acabar com a pirataria ou pelo menos minimizar a pirataria que está acontecendo no mercado. Não pode olhar para nada, não sei como é que são os piratas. Diga. Não referia, eu estava só aqui a comentar lateralmente, fazendo a ponte com a temática da regulação e quanto a regulação pode ser limitativa para o setor no futuro. De acordo com os princípios da net neutrality, nós não podemos olhar sequer para o tipo de conteúdos que estão a passar pela nossa rede e quem é que o está a fazer. Não no sentido inspectivo, mas no sentido de proteção do negócio e de pirataria. Eu não estava a falar nesse tópico, não é há outros desafios, mas não vamos. Eu ponho o desafio para realmente, como indústria ou como setor, vermos como é que podemos auxiliar o setor da mídia para minimizar a pirataria. Essa é a maneira técnica como fazemos, teremos que olhar. Enfim, se alguma coisa valeu a pena este debate é que já se disponibilizaram bilhetes para todos os operadores, para todos os clientes. E pipocas, pipocas também tens? A Sra. Ministra do Estado das Finanças acabou de chegar. Teríamos, com certeza, muito mais para conversar. Creio que fica aqui, eu deixaria aqui 2 ou 3 notas de conclusão. Enfim, o ano passado não tínhamos exatamente estes presidentes. Daqui para um ano veremos exatamente como é que está o setor, que geografia é que vamos ter e que presidentes é que teremos aqui neste debate do Estado da Nação. A consolidação vai continuar, há uma preocupação com os preços, mas também com a oferta e com a capacidade eventualmente excessiva do setor e com os seus riscos de sustentabilidade a prazo. E do ponto de vista da inovação, a capacidade do setor de continuar a oferecer produtos e serviços diferenciados. Obrigado aos 4 pela participação, obrigado pela vossa atenção.